E esse encorajamento, ele foi tão importante porque eu não sabia que eu precisava da permissão para questionar. E isso foi uma coisa que talvez eu não preciso realmente, mas eu sentia que como mulher, alguém precisava aprovar que eu queria estudar, que eu queria aprender mais, tal, que aquilo era ok. Porque a minha criação, o jeito que a gente é condicionada dentro da igreja, é que a mulher aprende em silêncio. Né? Sim. Ou que ela também fica em alguns lugares muito específicos, né? Eu adorei quando você falou no começo de que todas nós, né, crescemos na igreja. E esse lugar de, desde a IBD e as crianças. Porque assim, eu não tenho filhos, né? Pode ser que eu venha ter filhos. Isso ainda não é uma questão para mim. Mas sempre foi uma questão para mim de que na igreja eu não queria servir com as crianças. Belíssimas, maravilhosas, para quem quer servir junto a elas. Eu queria servir com o adolescente, com o jovem. E até a formação em literatura, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, e foi na pós-graduação, né? E eu fiz na Unicamp, então, assim, não tinha nada a ver com religião. Nem minha pesquisa tinha a ver com nada de religião. Mas quando eu li o Robert Alter, a arte de narrar, a arte da narrativa, na verdade, gente, como que eu nunca ouvi isso no púlpito? Eu tô na igreja desde muito tempo, né? Desde criança. É um novo jeito de ler, né? Que eu e você vê que assim, conforme nós mulheres a gente se encontra e a gente cria narrativas, nós vamos nos curando. Com certeza. E quanto mais a gente fala, mais a cura acontece. Porque a gente sempre foi colocada em lugares de subalternização, de silenciamento, de controle de corpos. Então, você tem um lugar específico na igreja e se você quiser estudar teologia, vai ser para aquele lugar específico e não venha me questionar. Sim. Chegou ao ponto de eu, como seminarista, eu ser convidada por um pastor a pregar. E no dia que eu estava lá para pregar naquela igreja, ele esqueceu que ele tinha me convidado. E eu fiquei sentada, esperando. Depois eu falei, então... Aí ele, pelo amor de Deus, esqueceu. Eu falei, se eu fosse um homem, eu só iria esquecer? E aí ele deu aquele... Eu falei, não, eu só queria saber. Né? Porque assim, o preparo é o mesmo. A visão de mundo, cada um tem a sua história, a sua particularidade. Mas dentro da igreja, sofrer esse tipo de preconceito, discriminação por ser mulher... E depois ainda, né, ele falou assim, não, tudo bem, a gente marca outro dia, você prega. Preguei. No final da pregação... Ai, Fernanda, eu fiquei com medo quando você começou a falar. Eu falei, medo do quê? Das coisas que você poderia expor. Eu falei, você tá duvidando da minha capacidade? É isso? Não, eu fiquei aliviada depois, porque eu vi que estava baseado, sabe, nos estudos, no hebraico, você citou. Eu falei, que maravilha, né? Então eu te agradei, que bom. Fico menos, né, apavorada. Então, assim, a gente sempre foi colocada nesse lugar de tentar ser validada por um homem. Sim. Até que chega ao ponto que fala, não, eu sou dona da minha própria narrativa. O meu corpo não precisa mais desse controle. Eu não preciso que depois que eu fale numa reunião, suba um homem no palco, no púlpito, e faça uma mini pregação em cima daquilo que eu já falei. Não, eu não preciso. Eu sei do meu lugar e eu reconheço as minhas capacidades e eu não preciso que ninguém me valide. Sim, e até isso que você falou, assim, do preparo. Eu concordo que o preparo é o mesmo, mas em certo sentido é até maior, porque tem que enfrentar muito mais barreiras do que homens enfrentam quando vão estudar teologia, né? Então, eu acho que emocionalmente, principalmente, o trabalho intelectual realmente é o mesmo, mas o trabalho emocional... Não é o mesmo, seria como né? fazer uma alusão com a mulher do fluxo de sangue. Olha quantas barreiras ela teve que enfrentar, quantos homens estavam à frente dela para ela tocar na borda. E mesmo da borda da roupa de Jesus. Inclusive, né? E é ótimo lembrar dessa passagem, porque pensar na ação dos discípulos, que estavam mais perto de Jesus. Então, assim,
pensar na dinâmica de como as coisas em algumas igrejas, né, fluem. E de quantas barreiras tem pra mulher falar num púlpito, né? Sim. Ela tá ali pra ensinar as crianças. Ela tá ali pra cantar. Mas ela não tá ali só pra isso. Não que isso seja pouco. Mas ela pode fazer muito mais se ela tiver essa abertura, né? E aí quando esse pastor fala pra você, eu fiquei até mais tranquilo, é porque ele não está disposto a questionar aquilo, né? Que ele tá ensinando. E a gente fica reproduzindo o mesmo discurso a vida toda, assim. E nada muda. É uma teologia que não dialoga, né?